O que me convenceu a parar de estudar demais sobre investimentos? Bom, já comentei aí o seu processo, né? O que te fez realmente parar de estudar tanto assim sobre investimentos ou gastar tempo com isso? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história pessoal e o que me fez realmente mudar a cabeça e talvez isso possa contribuir para você também, enfim, né? Ter um pouquinho de melhoria aí no seu processo. Bom, basicamente tem alguns pontos, não coloquei eles em ordem. Esse vídeo aqui é um pouco mais informal, até pessoal eu diria. Falando de cenário novo, né? Vocês perceberam? Tá em reformas ainda, não tá pronto. Em breve estará. Mas o primeiro ponto que me chama muita atenção, eu já invisto há uns 8, 10 anos praticamente como pessoa física, mas o ponto principal, vamos dizer assim, é que investir certo é muito mais sobre você focar em aumentar a sua renda ativa do que necessariamente escolher os melhores investimentos que mais vão render. Essa movimentação que você faz na sua vida pessoal, ela vai te gerar muito mais dinheiro e muito mais riqueza do que gastar tempo nos investimentos certos, ou nos errados, ou naquilo que as pessoas forem te falar. Não é glamuroso essa ideia, ela é um conceito que acaba sendo meio chato de vender, não chama muita atenção, mas é a mais pura realidade. As pessoas não ficam ricas investindo por si só, elas sempre ficam ricas por conta de ter uma renda e investir junto. Então eu concordo que no longo prazo os juros compostos serão mais relevantes do que o aporte inicial, paraná. Só que você sempre precisa daquele aporte inicial, daquela constância, né, daquele esforço todo mês por muito tempo. E você só vai ter isso se você realmente tiver uma boa renda ativa e focar nisso aí, enfim, né, de acordo com as suas especialidades e habilidades pessoais. Então a primeira grande virada de chave nesse sentido foi quando eu percebi que eu preciso de mais tempo focado na minha renda ativa, com o meu trabalho, com a minha empresa, do que necessariamente escolhendo os melhores investimentos ou trocando eles todo mês e assim por diante. Porque isso me dá muito mais retorno no mais longo prazo do que, enfim, escolher os melhores ativos. O segundo ponto, eu diria que é bem mais pessoal. Não sei se muita gente vai entender isso, talvez seja complexo para algumas pessoas, mas é o fator do tempo. E não é o fator apenas tempo dos juros compostos, tá? Isso aí é super verdade. Quanto antes você começa, melhor, a bola de neve, aquela coisa toda, ok? Mas eu tô falando no sentido do ponto de você ter mais tempo na sua vida para fazer as coisas. Eu sou um cara que pensa muito durante os dias, é uma das minhas maiores qualidades, um dos meus maiores defeitos, tá? Se você também é assim, você vai se identificar muito comigo agora. E qual que é o ponto de você pensar muito, né? Tem que tomar muitas decisões e eu geralmente coleto muitos dados para tomar decisões. Isso demora muito tempo e é muito esforço que eu preciso gerar, né? Enfim, eu sou ser humano, também tenho capacidades limitadas. Então, tomar decisões de investimentos não é uma coisa que a gente faz todo dia, mas de vez em quando você olha, né? Mas é uma coisa que já gasta uma energia muito considerável para você tomar as decisões. Então, se você não tem um sistema que te diz claramente no que investir, quando investir, por que investir, você vai ter que tomar essa decisão todo mês quando cair o seu salário, cair dinheiro na sua conta e você tiver que investir. E para mim isso não dá, porque eu vou gastar muito tempo todo mês pensando no que eu vou investir agora. E isso, enfim, não dá. Simplesmente não dá, porque eu não vou mais ter tempo e oxigênio para, enfim, fazer o resto das coisas e, enfim, poder pensar na minha empresa, na minha família, nos meus outros planos e assim por diante. Então é o tipo de coisa que impacta muito na sua qualidade de vida. Quando você para de gastar tempo para escolher os investimentos certos naquele mês, você tem uma liberdade, libera uma memória RAM na sua cabeça e você começa a ter muito mais tempo para fazer as outras coisas que vão te dar muito mais retorno. E aí eu digo, claro, se você está trabalhando, se você está expandindo a sua empresa, estudando para um concurso público, você me fala, se você é Uber e você atende mais clientes na Uber, ou se você é barbeiro e corta mais cabelo, tudo bem. Mas você também pode ter mais tempo livre para fazer outras coisas, talvez que nem gere renda. Eu vou dar vários exemplos aqui, né? Por exemplo, qualidade de vida. Se você quer viajar, se você quer fazer algum esporte, se quiser passar tempo com seus filhos. Eu não tenho filhos, mas quando eu tiver, eu vou querer passar tempo com eles. E tudo isso porque se você tem um bom sistema que não te obriga a ter que ficar achando os investimentos certos todo mês, cara, isso é um inferno. Imagina, a vida de quem faz isso deve ser um inferno. Ficar lendo relatório de fundo imobiliário, a valuation das ações, impossível. E aí você começa a ter tempo para fazer as coisas importantes. Vou dar o exemplo de um cliente meu, parceiraço, obviamente não vou citar o nome, ele mora fora, mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, tem uma parte do capital aqui, uma parte lá. Ele, enfim, né, já adotou a via do stock picking há um tempo, ele ainda tem alguns fundos imobiliários na carteira e ele reclama às vezes. Pô, tal fundo tá caindo, porque eu não li tal relatório, porque eu não tive tal tempo. Tudo que ele queria muitas vezes era ter
mais liberdade para poder focar no trabalho dele, na migração de carreira, poder, sei lá, sair para passear na natureza, se é o que ele quer, focar na família. Tudo isso porque as escolhas dos nossos investimentos, elas vão determinar esse tempo livre ou esse tempo gasto pensando nas próximas escolhas. De novo, eu tô falando do meu caso. Eu sou um cara que pensa muito. Então, se eu não crio um sistema que eu não preciso tomar essa decisão todo mês, isso vai me incomodar muito. Me incomodar a ponto de eu ter que gastar horas e horas todos os meses para tomar uma nova decisão. Se é compra, vende, eu não faço nada. Então, isso tem que ser parametrizado. E é possível fazer isso de forma parametrizada, obviamente. É possível também você deixar o like, se inscrever no canal. Vou agradecer bastante. Obrigado pela sua presença, tá? Agora em fevereiro estamos voltando com a agenda um pouco mais estável, né? Tá meio sumido, mas ó, tô voltando, tô em obras aqui, meu Deus, uma loucura. Então, quando eu entendo que se eu parar de focar tanto em escolher os investimentos certos e começar a focar muito mais em mim, naquilo que está no meu controle, não é deixar de investir, pelo amor de Deus, não estamos falando isso. É deixar de gastar tanto tempo assim com o mercado e começar a gastar mais tempo naquilo que vai me gerar retorno, isso é minha renda ativa, ter tempo livre, qualidade de vida, querendo ou não, lazer, enfim. Aí eu comecei a entender que não adiantava eu estudar mais e ir mais a fundo em indicadores que o Barsi falou, que o Warren Buffett falou, porque esse é o grande terceiro ponto. Poderia falar aqui mais de 1000 pontos, eu trouxe 3 porque esse vídeo, enfim, né, eu respeito o seu tempo, não quero ficar falando isso aqui até amanhã. Mas vamos lá, eu já invisto aí há 8, 10 anos de forma não profissional no início, né, agora profissionalmente, beleza? Um aninho de Resulta Capital, né, vamos fazer aniversário aí, show demais. Mas eu me considero uma pessoa com várias habilidades, eu realmente sou bom. Tem coisas que eu realmente sou bom e posso falar. Tem outras coisas que eu sou muito ruim e não posso falar. Mas analiticamente falando, eu tenho muitas habilidades porque Deus me deu, ou porque eu desenvolvi isso ao longo de muitos anos, fazendo engenharia, estudando e assim por diante. O que me leva a pensar que eu tenho uma certa facilidade para entender sobre indicadores de empresas, entender sobre gráficos, sobre mercado financeiro, indicadores econômicos, paraná, paraná, paraná. Legal. Agora, qual que é o grande ponto? Eu tenho habilidades, mas eu não sou um grande gênio. Eu não sou um gênio. Não sei se você é. Eu sempre falo isso aqui no canal, nunca achei um cara que falasse, eu sou um gênio nos comentários, né? Estamos à sua procura. E qual que é o grande ponto aqui? Quando eu trabalhei por uma breve passagem numa corretora de câmbio, antes de abrir a Resulta Capital, eu convivi com várias pessoas lá que também eram muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, com muito mais histórico de mercado financeiro do que eu. Os caras tinham 20 anos de mercado, né? Enfim, os caras sabiam muito mais do que eu. Humildade, né? Pelo amor de Deus. Mas a grande sacada que eu tive lá foi que eles sabiam mais do que eu, mas eles não sabiam mais do que o mercado. Entende? Entende o ponto? Ou seja, eu não preciso ser melhor do que eles. Eu preciso ser melhor do que o mercado para realmente tirar renda ativa do mercado, se eu realmente for tão bom. E aí que eu percebi, se esses caras que eram melhores do que eu, mais inteligentes, mais experientes, com outros recursos que eu não tinha, né? Os caras conhecem gente de mercado. Se eles também não sabiam o que ia acontecer, cometiam erros, e às vezes até tinham prejuízos, como é que eu ia fazer para ser, além de melhor deles, melhor do que o mercado? E aqui vale a mesma regra dos 90% dos gestores perdem para os índices. Esse estudo é espetacular. O dia que eu descobri o estudo da Spiva foi assim de cair para trás, para não falar outra coisa. Eu realmente fui a fundo nos dados. E aí eu percebi que a maioria dos gestores, não vou dizer que não sabe nada, né? Claro que eles sabem, claro que eles têm muito estudo, mas eles não sabem mais do que o mercado. Eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Eles podem comprar uma empresa que por A mais B, através dos números do balanço ou dos indicadores fundamentalistas, poderia ter sido percebido alguma coisa, mas ninguém percebeu. Então, sempre vai ter uma história para justificar uma grande, enfim, tragédia financeira, um grande erro. Só que tu nunca sabe depois, antes dela acontecer. Moral da história, existe um pouco de sorte, existe um pouco de habilidade, existe método, e se você for muito, muito acima da média, talvez você consiga por 10, 20, 30 anos bater o mercado consistentemente. Cara, a grande maioria não consegue. A grande maioria dos grandes investidores e gestores ficaram ricos vendendo cursos, gerindo grandes fundos com taxas de administração consideráveis, e tá tudo bem, é um trabalho, mas não necessariamente você vai conseguir os mesmos resultados que eles tiveram fazendo essas coisas, investindo o dinheiro deles ou assim por diante. Aqui vale muito aquela reflexão daquilo que você é capaz versus aquilo que, enfim, né, até onde você vai chegar. Eu postei ontem um vídeo curto ali de 50 segundos falando sobre a renda passiva que você tem que ter, que você quer ter 10 mil reais por mês, quanto você tem que investir por mês por 30 anos. Né? A resposta é mais ou menos R$ 2.300 por mês. Tá? Isso é uma simulação,
varia de acordo com rentabilidade, inflação, enfim, né? Enfim, aí você tem a renda passiva vitalícia que a gente fala, né? Para sempre. E aí eu te pergunto, cara, você está investindo R$ 2.300 por mês? Todo mês? Por 30 anos? Você já está fazendo isso? Porque a grande maioria dos brasileiros não está. A grande maioria dos brasileiros ganha R$ 2.300 por mês. Enfim, é a estatística aí, talvez um pouco menos, né? Ou não, enfim, mas o meu ponto aqui é, se na média do mercado você investir X, você vai chegar em algum lugar, por que tentar bater a média por 30 anos, sendo que isso é muito mais arriscado e pode corroer ou talvez até atrapalhar muito mais o seu resultado do que se você só manter focado naquilo que pode te ajudar realmente a chegar mais rápido. O que eu quero dizer com tudo isso? Ao invés de tentar fazer a carteira render 14, 15, 17% ao ano, que é o que muita gente fala, né? Tem muitos vídeos assim, minha carteira está rendendo 17%. Um ano ou 30%. Não, é só esse ano. Ano passado caiu 40%. Irrelevante. Mas beleza, né? É a internet. Agora, quantas dessas pessoas estão fazendo o seguinte, abrindo a corretora, investindo ali o dinheiro que caiu para elas em 10 mil por mês, comprou ativo 1, 2, 3, 4, 5, fez ali a média, manteve a carteira que já está planejada, obviamente, precisa ter um planejamento, e aí fechou a corretora, fechou ali, já sei quanto é que tá mais ou menos, sei que isso aqui é mais arriscado, tenho meus objetivos de vida para 3 anos, 5 anos, beleza? E aí fechou o notebook e voltou ao trabalho, para daí sim, ao invés de investir R$ 1.000 por mês, começar a investir 2.000. Ao invés de investir 2.000, começar a investir 3, 5, 10, 50 mil por mês. Quantos desses brasileiros estão fazendo isso? Cara, quase ninguém. Tá todo mundo focando o canhão em tentar bater o mercado, sendo que isso não vai te deixar rico. É muito mais provável que você fique rico fazendo mais viagens de Uber do que batendo o Ibovespa. Cara, essa talvez seja uma das frases mais icônicas que eu já falei aqui no canal. De novo, nada contra o Uber, nada contra o Ibovespa, mas as pessoas tendem a achar que batendo o mercado elas vão se aposentar mais cedo, quando na realidade elas precisam ir com o mercado, né, junto do mercado, ganhando mais, investindo melhor. Isso sim vai te fazer aposentar mais cedo, porque isso está no seu controle. Enfim, quando eu percebi tudo isso, né, de forma resumida aqui, óbvio, e eu comecei a entender mais peças do jogo, aí claro, tem comissão de assessoria, salários de tantos assessores e funcionários de banco, de onde é que vem tudo isso, né? Toda a engrenagem do mercado financeiro, taxas e, enfim, né? Outras coisas que a gente não pode falar assim abertamente. Mas eu comecei a entender que, cara, não precisa ser tão complexo assim. Tiveram pessoas mais inteligentes que eu, que já criaram soluções melhores do que eu poderia pensar, e eu só preciso aprender com eles. Basicamente isso que eu entendi pra mim. E quando eu percebi isso, eu entendi que é a melhor dos mundos, a melhor pra, cara, quase todo mundo. Tá bom? Se você é a exceção, né? Se você é o nosso Warren Buffett aqui de 2026, aí talvez não funcione para você, mas a grande verdade é que uma boa carteira diversificada, com vários ETFs, projetados para diferentes fases da sua vida, se você está acumulando patrimônio, se você está em transição, pensando já em aposentadoria, ou se você já está no usufruto, né, já em aposentadoria, é o que vai resolver a sua vida financeira em termos de investimentos. Aí a sua renda ativa, você vai se dedicar àquilo que você é bom. Se você é dentista, se você é médico, se você é juiz, se você passou num concurso público, cada um tem as suas qualidades, né? Os seus talentos, e aí tem que explorar isso. Mas você só vai conseguir explorar isso ao máximo se você dedicar muitas horas a isso, ao seu trabalho de Uber, ao seu trabalho de dentista, ao seu trabalho para passar no concurso público. E você precisa dessas horas liberados de todo o resto. E investimentos, para mim, era uma coisa que tomava muito tempo, porque é muito complexo, são inúmeras variáveis, é imprevisível, nem a IA consegue prever, não dá, fora as outras coisas da sua vida. Então eu descobri essa solução sistemática, que é o que eu acabo me baseando nisso para mim e para todos os meus clientes, porque é muito barato, muito mais sustentável e muito mais inteligente. Eu imagino que se você ficou até aqui, você, enfim, né, já conhece um pouco do meu trabalho, já investe através de ETF, já sabe disso. Talvez seja legal compartilhar isso com alguém que, enfim, ainda está muito focado em escolher os ativos especificamente, ou gasta muito tempo com enfim, essas questões do mercado. Às vezes é um momento de ter uma opinião um pouco diferente, uma opinião mais aberta. Mas de forma geral, esses argumentos me convenceram muito mais a parar de focar nos detalhezinhos dos investimentos, começar a entender o mercado e tudo isso como um mar de possibilidades que eu só preciso aprender a me expor de forma certa. E o que é o certo? É uma carteira para as 3 fases da vida, ou se você já está em usufruto, você faz questão de renda passiva, é possível fazer também. Eu acho que são bem poucos casos que faz sentido, mas tem possibilidades e assim você consegue muito mais tempo para sua vida. E foi por isso que eu fiz a Resulta Capital, foi por isso que eu transformei a nossa central RC agora global. Ela está com as carteiras
tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto irlandesas, e para a renda brasileira americana. E agora em fevereiro a gente vai ter aí um mesinho de aniversário da Resulta Capital de 1 ano. Estou muito feliz em compartilhar para vocês isso aqui. Tem muitas mudanças ainda que vão acontecer em fevereiro. A gente está com uma promoção aí de 20% de desconto. Se você tem interesse, clica na descrição para saber um pouquinho mais. Mas independente se você já é cliente da Resulta Capital, se você ainda não é, se você é de um concorrente, se você é dos dois, tem gente que é dos dois, né? Enfim, faz parte. Mas lembra sempre desse conceito, né? O mercado, ele sempre vai tentar lucrar em você em cima de algumas taxas, né? Elas vêm, enfim, eles vêm travestidos de taxas, né? Sempre assim. E mirando na sua ganância ou no seu medo, tá? Todas as notícias que saem, elas têm uma dessas duas, enfim, desses dois alvos para mexer com as suas emoções. E na realidade isso não importa muito, porque se você tem uma boa carteira diversificada, exposta globalmente, com diversas redundâncias indiretas lá dentro, que te protegem aí contra, enfim, grandes crises e estão alinhadas com o seu perfil de risco, objetivo e fase de vida, então nada disso importa. O que importa mesmo é você focando na sua vida e buscando sempre ganhar cada vez mais. Então esse fevereiro estamos voltando com tudo, e se você ainda não investe em ETFs, não sabe nem o que é isso e quer uma ideia geral de como investir em ETFs em 2026, eu sei que já está em fevereiro, né? Mas vamos lá, né? Se você quer, tem aqui um vídeo do início do ano, você pode, enfim, né, dar uma olhada para saber mais sobre isso. Um grande abraço, obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.